Saudações, amigos da Rádio Galera, aqui é Thiago Barbosa, trazendo as últimas informações da dupla Grenal. Tem informação de bastidores e de ofertas por jogadores do Inter, mercado da bola. Tem a apresentação do Cuéllar e também alguma coisa de movimentação na janela do Grêmio. Tem jogador importante do futebol brasileiro deixando o Brasil para jogar no exterior por um valor muito alto, um valor muito significativo. E também teve estrela brasileira brilhando ontem no futebol mundial. A gente vai trazer todas essas informações daqui a pouquinho, depois da vinheta, então vem junto. O Internacional recebeu ontem duas ofertas, na verdade ontem não, né? Durante a semana, nós que ficamos sabendo ontem, né? De duas ofertas por jogadores do Internacional. A primeira delas que a gente vai falar é do Alan Patrick. O Alan Patrick recebeu uma oferta de 5 milhões de dólares de um clube da MLS. Normalmente, lá nos Estados Unidos, quando vem um jogador de fora que vai ter ali um valor um pouquinho mais expressivo, a negociação, inclusive, ela é feita pela organizadora do campeonato, pela MLS. Claro que tem um clube que está participando junto, né? Esse clube está sob sigilo, a gente ainda não sabe que clube é esse. Então ele participa das negociações, mas ele não participa sozinho, a MLS participa junto, né, quando vem trazer um jogador de fora que tem um custo diferenciado. E o valor indicado para a contratação do Alan Patrick, a proposta que chegou na mesa do presidente do Inter é de 5 milhões de dólares. O Inter detém 60% do passe do atleta, portanto dos 5, 3 milhões de dólares ficariam no Beira-Rio. A informação que a gente tem é que o Inter já negou essa proposta. O Inter não tem interesse de vender o Alan Patrick. Existe a possibilidade de vir uma nova proposta lá da MLS pelo Alan Patrick, provavelmente com valores maiores, mas a tendência é que o Inter não venda o atleta. O Inter não quer vender o atleta porque entende que não tem um substituto à altura e entende que seria muito difícil contratar um substituto para o Alan Patrick nesse momento. Então, é isso que a gente sabe. Oferta pelo Alan Patrick, clube dos Estados Unidos, MLS, na faixa de 5 milhões de dólares, o Inter já recusou. Então é isso pelo Alan Patrick, mas ele não é o único. Tem mais jogador que recebeu oferta. E foi o volante Rômulo. O Rômulo tem 24 anos, se destacou na última temporada pelo Internacional, substituindo o Fernando, indo muito bem como primeiro volante. Tem muito vigor físico, bom nível de passe, enfim, é um jogador com muita qualidade. E ele recebeu uma oferta do Tigres do México. Tigres do México, para quem não lembra, é aquele clube tradicional, multicampeão mexicano, que tem o Gignac, o atacante centroavante francês, que faz muito sucesso por lá há muitos anos. E a oferta pelo Rômulo foi na faixa de, deixa eu confirmar aqui, na faixa de 5 milhões e um pouquinho de dólares. Não, 5 milhões de dólares. Redondinho, 5 milhões de dólares, esse é o valor que o Tigres ofereceu ao Internacional pelo Rômulo. O Inter detém 65% do atleta, portanto, desses 5 milhões de dólares, 3,25 milhões de dólares ficariam para o Internacional se concretizar essa negociação. O Inter não recusou a proposta. O Inter trata a proposta como em negociação. A informação que a gente tem de bastidores é que o Internacional busca melhorar a oferta financeira. O Inter quer ganhar mais dinheiro com essa negociação, né? Então, não está fechado ainda essa situação. E a gente sabe também de outros dois grupos de investidores que querem levar o Rômulo. Eles ainda não chegaram com uma proposta, mas a gente sabe de dois grupos de investidores que já indicaram interesse, já pediram informações sobre o atleta e podem pintar aí com alguma oferta para o Internacional e acabar entrando nessa disputa pelo atleta. Um deles é o Grupo City, que é aquele mesmo grupo que adquiriu o Bahia, né, e que é o dono do Manchester City. Enfim, eles têm vários clubes pelo mundo, né, e também o clube da MLS, um clube da Liga Americana. A gente não sabe o clube, porque normalmente quando chega através da Liga Americana a proposta, né, e esse início de negociação, mas um clube, a MLS também já pediu algumas informações sobre o Rômulo. Então, o que a gente tem de efetivo sobre o Rômulo? Proposta de 5 milhões de dólares, mesmo valor do Alan Patrick,
pelo Rômulo, proposta feita pelo Tigres, e a gente sabe que há interesse da MLS e do Grupo City. Esses dois ainda não fizeram proposta. O Inter não negou a proposta do Tigres. O Inter está em negociação, querendo melhorar a oferta, querendo melhorar esses valores. Então a gente pode ter algum tipo de novidade aí nos próximos dias em relação ao Rômulo. E é isso sobre Internacional. Agora nós vamos falar um pouquinho de Grêmio, porque o Grêmio tem dois atletas com situações muito distintas no tricolor e que estão em destaque nesse momento. O primeiro é o Cuéllar. A gente falou dele ainda durante a semana e chegou ontem a Porto Alegre. O Cuéllar, só para a gente passar uma ficha aí do jogador que está chegando para o Grêmio, o Cuéllar tem 32 anos, é colombiano, estava num clube da Arábia Saudita, ele conseguiu a sua rescisão, por isso o Grêmio traz ele. Tem um custo ali de luvas, tem um custo de direito de imagem que faz parte da negociação, mas a princípio ele vem só pelo salário, né? Ele não tem nenhum outro custo além disso, né? As luvas e os outros custos que deveriam ter, eles vêm junto no salário, eles vão estar diluídos no salário do Cuéllar. E o Cuéllar, ele vem com um contrato de 2 anos para o Grêmio. Então o contrato do Cuéllar vai terminar em dezembro de 2026. E o salário do Cuéllar, como eu disse, já com todos aqueles outros custos, eles já vão estar incluídos no salário, vai ser um dos maiores do elenco do Grêmio. O Cuéllar vem com um salário superior a 1,2 milhões de reais por mês. A gente não tem um valor exato, né, redondinho, do que vai dar o salário dele, mas a gente sabe que é um valor superior a 1,2 milhões de reais por mês. E o Cuéllar, ele chega, não chegou tão simples assim, tão fácil assim no Grêmio, ele tinha a concorrência de outros clubes brasileiros. O principal concorrente do Grêmio nessa disputa pelo Cuéllar era o Fluminense, mas a proposta financeira do Grêmio foi muito maior do que a do Fluminense. E também tem um outro fator que a gente sabe, veio ali, a gente apurou ali nos bastidores, que o técnico Gustavo Quinteiros foi muito importante nesse processo de negociação, porque ele entrou em contato com o jogador e ele participou ativamente do processo de convencimento para que o atleta escolhesse vir jogar no Grêmio e não no centro do país e não no Fluminense. Então, além dessa questão financeira, ele também reduziu muito o que ele estava recebendo de salário. O Cuéllar, ele vem do mundo árabe, onde o pessoal paga muito bem, os valores de salário lá são muito altos. Ele reduziu muito o que ele estava ganhando para poder jogar no Brasil, para poder se adequar à realidade brasileira. Mas é isso. A melhor proposta financeira, mesmo reduzindo muito, foi a do Grêmio. Tem a questão também do treinador Gustavo Quinteiros intervindo direto junto ao atleta no processo de convencimento, e ele está aqui no Grêmio para a alegria da torcida gremista. Ele é um jogador que deve casar muito bem ao lado do Vila Sante no meio de campo, trazendo mais proteção para a zaga do Grêmio, que é uma situação que o Grêmio precisava há no mínimo 2 anos. O Grêmio não tem ninguém que faça a proteção da zaga, e por isso o Grêmio tem problemas, tinha, né, até o final da última temporada, problemas graves no sistema defensivo, tomou uma quantidade absurda de gols nos últimos 2 campeonatos brasileiros. A expectativa é que com o Cuéllar, ao lado de Vila Sante, com um sistema defensivo mais protegido, o Grêmio possa render mais no ano de 2025, pelo menos essa é a expectativa de todo mundo. Mas o Cuéllar não é o único jogador na janela de transferências do Grêmio que a gente tem para falar. A gente tem também mais um episódio da questão do Marquezin e da sua possível saída para o Boca Juniors. Durante os últimos dias, né, saiu a notícia de que o Boca Juniors fez uma proposta de fato para o Grêmio, que o Grêmio recusou essa proposta e que o Boca Juniors está num processo aí de mandar uma nova proposta pelo Marquezin. O Gustavo Quinteiros, o técnico do Grêmio, já se posicionou dizendo que gostaria que o goleiro ficasse, mas também não vai fechar as portas caso ele saia. Também já se ventilou nos últimos dias a informação de que o Grêmio passa a observar goleiros no mercado. Né? A torcida, inclusive, pede pela volta do Groy, né, o grande goleiro histórico do Grêmio. E, dado a toda essa repercussão, ainda saiu mais uma em relação ao goleiro, né, que daria conta de que o Marquezin ele não estaria plenamente feliz e satisfeito no Grêmio, porque apesar dos bons momentos, né, que ele teve no final do ano passado, durante o ano ele teve alguns gols ali com algumas falhas ou com alguns lances em que a torcida achou que era falha e acabou criticando muito fortemente o goleiro, acabou vaiando ele em alguns momentos, e que ele teria um certo ressentimento dessa relação com a torcida.
Claro que tudo isso que eu estou dizendo sobre a relação da torcida com o Marquezin e como ele estaria se sentindo em relação à torcida são rumores, a gente não tem nenhuma informação concreta, né, do atleta sobre isso, né, inclusive o atleta desmente isso, mas passou a ter um burburinho ali, um rumor, alguma coisa assim, e para terminar com esse rumor, para acabar com qualquer tipo de especulação, o Marquezin largou uma nota oficial ali, uma mensagem para a torcida do Grêmio nas redes sociais. Eu vou destacar um pedacinho dessa mensagem, vou ler ela aqui para vocês, abre aspas aqui para o Marquezin. Em respeito ao nosso torcedor, venho a público esclarecer que não há, de minha parte, nenhum direcionamento a qualquer possível situação de mercado entre clubes. Ele reforça na nota dele a questão do profissionalismo, enfim, né? O que o Marquezin quis dizer na nota, basicamente, é que ele não tem uma propensão maior em jogar pelo time A ou pelo time B, pelo Boca ou pelo Grêmio, e que ele não estaria forçando a saída dele para o Grêmio. A informação que a gente tem é que o Marquezin, ele simplesmente está tratando isso como algo normal da profissão, processo de negociação, e que ele está lidando com isso de uma maneira 100% profissional. E aí, o torcedor do Grêmio, o que tu acha? Marquezin deveria ficar? Ele foi importante na permanência do Grêmio na primeira divisão no ano passado? Tu quer que o Marquezin continue no clube? Responde pra gente, deixa aí nos comentários. E agora, saindo um pouquinho da aldeia, saindo um pouquinho da dupla Grenal, 2 passadinhas rápidas em situações do futebol que eu acho que merecem a nossa atenção. Né? Uma delas tem a ver com um atacante brasileiro que vai jogar no exterior e chama atenção pelos valores, né? E a gente está falando do Luiz Henrique, do Botafogo. Luiz Henrique, a princípio, se ele aceitar a proposta, ele poderá estar indo para o Zenit da Rússia. Só para que vocês tenham noção dos valores, o Zenit fez uma oferta de 35 milhões de euros. 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique do Botafogo. O Botafogo aceitou essa proposta, então a proposta veio, o Botafogo já deu ok, tá tudo na mão do Luiz Henrique agora, se ele vai ou se ele fica, tá? Só para a gente fazer uma conversão rápida, segundo a cotação de hoje, isso representa, né, 35 milhões de euros, representa 218,4 milhões de reais. É muito dinheiro mesmo, 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Tu acha que vale 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique? O que tu acha, torcedor? 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Tudo isso tá valendo? Responde pra gente aí nos comentários. E a última informação do dia tem a ver com o Real Madrid e o garoto Endrick. Não sei se vocês viram ontem, né? Mas ontem teve um jogo entre Real Madrid e Celta pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, em que o Real Madrid fez 2-0 no primeiro tempo e levou 2 gols no segundo tempo. Um gol de empate, inclusive, do Celta. Ele acontece num pênalti, em que o pênalti é marcado aos 44 do segundo tempo e a cobrança é convertida aos 45 do segundo tempo. E aí, na prorrogação, aí entra o Endrick, entra Arda Güler, entra alguns outros jogadores jovens do Real Madrid. E o 3-2, o terceiro gol, o gol que dá a vitória para o Real Madrid, ele é do Endrick, passe do Arda Güler, jovem jogador turco. Encontra o brasileiro recebe de costas, de fora da área, gira o corpo e bate no canto, um golaço, um belíssimo gol, 3-2, Real Madrid classificado com o gol do Endrick. Depois o Real Madrid ainda chega num quarto gol com o Valverde, e o quinto gol do Real Madrid, porque daí acho que, né, jogou aquele balde de água fria no Celta, e aí o Real ainda encontra um quinto gol, cobrança de escanteio, mais uma vez o Arda Güler faz o passe, o Endrick recebe na pequena área, de costas pro gol e toca de calcanhar, surpreendendo todo mundo, surpreendendo o zagueiro, surpreendendo o goleiro, marcando um belíssimo gol, o quinto gol do Real Madrid. Então o Real Madrid se classificou nas oitavas da Copa do Rei, 5-2, sendo que o Endrick marcou 2 gols na prorrogação. O terceiro gol, que é o da vitória, e o quinto gol, que foi para fechar o caixão de vez do Celta. Então, o Endrick importante, ele que vinha com muitas dificuldades, tendo pouquíssimos minutos em campo nos últimos meses, hoje a estrela brilhou, quando o Real mais precisou, porque se o Real cai nas oitavas de final da Copa do Rei, seria um fiasco, seria crise, né? É o tipo de coisa que é crise grave em Madrid. Lembrando que o Madrid, nessa temporada, está com muitas dificuldades,
No Campeonato Espanhol foi goleado 2 vezes pelo Barcelona durante a última temporada, então a coisa está bem difícil lá no Madrid. A estrela do menino que tem jogado muito poucos minutos, né, em campo, brilhou mais uma vez o Endrick. Se tem uma coisa, pode questionar muita coisa em relação ao Endrick, mas se tem uma coisa que esse rapaz tem, é estrela. Estrela ele tem de sobra. Tomara que ele tenha mais oportunidades para poder desenvolver mais o seu futebol. E a gente vê um atacante brasileiro, camisa 9, com potencial verdadeiro de fazer a diferença, inclusive na seleção brasileira. Será que o Endrick vai ser esse cara? Responde pra gente aí nos comentários, a gente quer saber. Então é isso. Esse foi mais um Drops do Galera News, um pouco maior do que o de costume, porque a gente tinha bastante assunto para tratar. E a gente volta na segunda-feira com mais informação para vocês. Abraço e até a próxima.